apenas perto do reino. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Vamos abrir no capítulo 12. Vamos ler no primeiro momento aqui 28 até o 34. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus respondeu: o mais importante é esse. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Apenas perto do reino. O texto aqui aponta para um diálogo entre Jesus e um escriba. Bom, para a gente fazer uma interpretação correta, nós precisamos saber alguns dados importantes aqui para não errarmos nas nossas afirmações. Primeira coisa que eu preciso saber é o que era um escriba, o que era de verdade. Às vezes a gente tem uma noção do que é um escriba, mas eu quero aqui trazer algumas informações. Bom, no contexto de Velho Testamento, o que era um escriba? Um escriba, a palavra hebraica para escriba é safar ou safer. O grego é gramateus. O que era, né, no Velho Testamento? O que era um escriba? Na verdade, um escriba, na época de crônicas, mais ou menos ali de reis, na época da monarquia, ele era praticamente uma profissão de família. A profissão de escriba, ela ia passando de pai para filho. E o escriba sempre estava muito próximo com o sacerdote, né? Então, a classe sacerdotal e a classe dos escribas, elas teoricamente andavam juntas. O escriba, ele era uma pessoa muito diferenciada no Antigo Testamento, porque ele era um dos poucos que dominava a escrita, né? E dominava muito bem, porque aquilo era praticamente a profissão dele. Ele, então, por dominar a escrita, ele era copista da lei, ele era um intérprete da lei, porque ele naquela época, a gente precisa entender, não existia imprensa, as coisas eram copiadas, tudo era copiado à mão. Então era o escriba que fazia esse trabalho, ele copiava a lei e de tanto copiar a lei, né, e as leis, no sentido geral, ele acabava sendo um intérprete da lei, um perito na lei. Por isso que, em alguns momentos, ele vai ser chamado de perito na lei. Alguns comentaristas dizem que os escribas poderiam ser pessoas que também realizassem contratos, lavrassem contratos, porque isso fazia parte da lei. O livro de Jeremias dá aí uma vaga suposição sobre essa possibilidade. Alguns escribas, os mais importantes deles, eles serviam no governo, eles eram chamados de escribas reais, né? Tinham aí os seus escritórios, né, se é que eu posso assim dizer, eles tinham os seus escritórios dentro dos palácios reais. O livro de Jeremias também aponta para essa possibilidade. Mas como o nosso contexto aqui é o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, o que era um escriba no Novo Testamento, né? Não mudou muita coisa, certo? Mas é importante que a gente entenda a realidade do momento, porque é com base na realidade do momento que eu vou enxergar algumas coisas nesse diálogo aqui que talvez não estão escritas. Bom, em primeiro lugar, eles ainda continuaram sendo os chamados mestres da lei. Em algumas traduções bíblicas você vai ouvir, né, vai ler essa sentença, mestres da lei que se aproximavam de Jesus. Eram pessoas eruditas,
eruditas na lei judaica, eles eram autoridades da lei junto ao povo. Eles estavam politicamente atrelados aos grupos existentes da época, grupos religiosos e políticos, porque o povo de Israel, dentro do contexto sociológico deles, existiam os grupos principais ali, e dentre os principais existiam os saduceus e os fariseus. Existiam escribas que vinham da linha dos saduceus, e essa era a maioria, tá? Mas existiam também alguns escribas que vinham da linha, né, teológica, doutrinária, sociológica dos fariseus. Hoje, trazendo para os nossos dias atuais, o rabino, né, você já ouviu falar nessa expressão judaica, o rabino. O rabino é a palavra que hoje, nos termos atuais, define o escriba do Novo Testamento. Então hoje eles não chamam mais escribas, e sim rabinos, tá? E esse escriba, narrado aqui no Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que esse aqui, ele era fariseu. É importante você olhar a leitura anterior do capítulo 12, que no capítulo 12, versículo 18, Jesus tem uma conversa, uma discussão teológica com os saduceus. E depois dessa discussão teológica com os saduceus, aparece esse escriba fariseu, que tem um ponto de vista teológico diferente dos saduceus, e vai então aproveitar o gancho e vai conversar com Jesus. É importante que você tenha tudo isso em mente. E tem um detalhe aqui do texto, que ele é base para o título. O título do sermão hoje é apenas perto do reino. E o verso 34, eu vou ler de novo para você, ele traz aqui o suprassumo de onde eu quero chegar nessa palavra de Deus para o seu coração nesse dia. Diz a palavra que após conversar com Jesus, né, aquele fariseu ouve de Jesus o seguinte relato. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. O que será que veio à mente desse escriba fariseu quando ele recebeu essa palavra de Jesus? O que será que ele raciocinou na hora? Peraí, eu, uma pessoa super importante, eu, uma pessoa letrada, eu, um perito na lei, eu, um conhecedor da lei de Deus, você está querendo dizer para mim que eu não estou longe do reino de Deus? Porque o que significa não estar longe? Significa que está perto, certo? Mas o que significa estar perto? É não estar dentro. Você consegue compreender a sutileza de Jesus quando dá essa resposta para esse escriba fariseu? Você não está longe do reino. Não estar longe é não estar dentro do reino. E era isso que importava para qualquer pessoa, né, dentro do contexto judaico, estar no reino de Deus. Eles se julgavam já por si só estar no reino de Deus. Existia uma classificação da humanidade dentro do contexto judaico. Qual que era essa classificação? Bom, povo de Israel é o povo de Deus. Povo de Israel é o povo do reino de Deus, pertencem ao reino de Deus. Os outros povos, todos os outros povos estavam fora do reino de Deus, porque eles não eram um povo de Deus. Então, na cabeça de um judeu, principalmente um judeu que levava a religiosidade a sério, a classificação da humanidade era pura e simples. Eu sou judeu, eu estou dentro do reino de Deus. Quem não é judeu está fora do reino de Deus. Mas agora esse escriba, ele se depara com uma expressão de Jesus que é forte. E essa expressão fala para ele assim: você não está muito longe. Mas para qualquer pessoa inteligente, não estar muito longe é não estar dentro. Então, de uma forma muito sutil, e de uma maneira analógica, Jesus comparou o escriba, ou, se é que eu posso assim dizer, ele rebaixou o escriba à posição de gentil, porque Jesus disse: você não está longe do reino.
mas você não está dentro do reino. Quem não está dentro do reino é gentil, não é judeu. Pois é, aí começa a ficar intrigante aqui e começa a vir na nossa mente uma pessoa inteligente, uma pessoa letrada, uma pessoa que conhecia a lei de Deus, uma pessoa que tinha várias características positivas. Jesus disse para ele que ele ainda estava fora do reino. Isso começa a fazer com que a nossa mente comece a perceber que esse negócio de reino de Deus, quando se trata de Jesus, a gente precisa entender aonde Cristo quer chegar e o que Cristo quer mostrar para a gente com essa realidade. Bom, por que o escriba estava perto, só perto do reino? E por que ele então não estava dentro do reino? Vamos fazer algumas considerações aqui. Bom, no primeiro momento, por que ele estava perto se ele demonstrou conhecimento das Escrituras? Nem todas as pessoas conheciam as Escrituras, nem na época de Jesus e nem hoje. Mas aquele escriba, aparentemente, ele era um cara que ele conhecia as Escrituras. Pois é, aí vem já um primeiro detalhe importante para mim aqui. Como mestre da lei que ele era, ele apenas conhecia a letra. Ele apenas conhecia a Escritura. Ele apenas era um copista da lei. Ele apenas era um perito da lei. Ele sabia a letra. Só isso. Praticamente só isso. Então essa é uma característica que ao mesmo tempo é importante, mas não é tudo. Porque sendo ele um grande conhecedor das Escrituras, mesmo assim ele recebeu a palavra de Jesus e falou: você não está longe do reino, mas você também não está dentro do reino. O outro C que eu quero destacar aqui para você é que ele concordou com Jesus. Olha que coisa interessante, os versos aqui vão deixar bem claro para a gente perceber isso. Verso 32 em diante: muito bem, mestre, disse o homem, estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Olha aqui, eu vejo uma pessoa que conhece as Escrituras e agora eu vou ver outra característica positiva desse homem. Eu vejo aqui uma pessoa que, além de conhecer as Escrituras, é uma pessoa que concorda com Cristo, que diz para ele: você está certo, Jesus. Pois é, mas mesmo assim, ele ainda estava na condição que estava quando recebeu a sentença de Jesus no final da história. Olha, o fato de concordar com Jesus é um ponto positivo, sim. Isso aponta para a ideia de que ele poderia estar em um caminho correto. Quando ele concorda com Jesus, isso aponta e fala: olha, você está certo no seu ponto de vista, você está num direcionamento correto. Aos olhos de Jesus, Jesus poderia estar olhando para ele com esse sentimento no coração. Você está no caminho, mas ainda não chegou, porque o final da história diz: você não está longe, você não está longe. O fato dele concordar com Jesus não mudaria em nada a situação dele como pessoa. O fato de eu concordar com Cristo em algumas coisas não faz de mim uma pessoa que está de fato dentro do reino de Deus. É isso que, à luz do Novo Testamento e à luz dos dias atuais, a gente precisa também compreender. Daqui a pouco eu vou começar a aplicar isso para a sua vida e você vai perceber que isso é uma realidade na nossa vida hoje também. Não adianta só eu concordar com as coisas de Deus. Às vezes eu posso estar concordando com as coisas de Deus, mas mesmo assim eu estou fora do reino de Deus. A terceira coisa que eu entendo assim que é: bom, como que esse cara está só perto do reino se ele elogiou Cristo? Ele elogiou a figura de Cristo e falou: muito bem, ele chamou Cristo de mestre. Mestre não é para qualquer um. E esse escriba, que era uma pessoa letrada, uma pessoa super inteligente para o contexto da época, uma pessoa que realmente era um mestre. Um mestre reconhece outro mestre. E ele então olha para Jesus e fala: muito bem, mestre.
ele não só agora conhece as Escrituras, ele não só concorda com Jesus, como agora ele vai elogiar a Cristo. Mas elogiar a Cristo não muda a nossa posição, o nosso problema com relação à salvação, com relação a entrar no reino de Deus. Então você percebeu comigo aqui que existiam 3 coisas que pesam favoravelmente com relação ao escriba? Ele conhecia as Escrituras, ele elogiou Jesus, ele concordou com Jesus e elogiou a Jesus. Por que no meu entendimento, por que Jesus, por que eu posso afirmar também que esse homem estava apenas perto do reino, mas ainda não estava dentro do reino, como Jesus disse? Por quê? E aí vem a 4ª ponderação que eu quero trazer para você aqui, é que ele não foi além disso. Ele não foi além disso. Ele conhecia a Escritura, ele concordou com Cristo, elogiou a postura de Jesus, elogiou o pensamento de Jesus. No entanto, ele recebe aquela palavra de Cristo, você não está longe do reino, e ele estaca ali. Ele para ali, ele não vai além disso. Não vai além disso. Ele não pergunta, ele não questiona, ele não fala assim, não, mas espera aí, se eu entendi bem o que o senhor está querendo dizer, é que eu estou fora do reino ainda, então o que eu tenho que fazer para estar dentro do reino, Jesus, ou mestre? Ele poderia fazer isso. No entanto, ele não foi além de conhecer as Escrituras, concordar com Cristo e elogiar o mestre. Isso aponta para mim e reforça no meu coração a ótica que Mateus teve deste homem quando ele narrou no Evangelho também esse mesmo relato. Lá no início do textozinho deste relato, Mateus vai dizer assim, que um fariseu, perito da lei, se aproximou de Jesus e o que ele queria era apenas colocar Jesus à prova. A motivação real do coração desse escriba não era nada mais, nada menos, segundo a ótica de Mateus, do que colocar Jesus à prova. Ele não estava ali preocupado se ele era ou não habitante do reino dos céus. E ele leva então para casa essa palavra dura de Jesus, porque foi uma palavra dura. A narrativa aqui do Evangelho de Marcos, a ênfase, no meu modo de entender aqui, não está no mandamento, nos 2 mandamentos. A ótica dos outros evangelistas, sim, mas na de Marcos parece que ali Jesus é bombardeado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos mestres da lei. E você notou como que termina o versículo dizendo assim que daquele momento em diante ninguém mais ousava lhe perguntar mais nada. A ênfase que Marcos trouxe aqui é: aquele homem chegou ali para provar Jesus e Jesus passou para ele a ideia real, a ideia espiritual real que ele deveria ter na mente. Meu querido, você ainda não está dentro do reino. É preciso que alguma coisa a mais aconteça com você. Pois é, ele não foi além disso. Ele não foi além de uma pessoa que conhece as Escrituras, que concorda com Jesus e elogia Jesus. Eu quero começar a fechar essa mensagem trazendo essa realidade espiritual para os nossos dias e de uma forma mais precisa para mim e para você. Por quê? Porque estar perto do reino, a gente já enxergou aqui que estar perto do reino não basta. Estar perto do reino é igual a estar fora do reino. E eu quero pensar com relação a mim e você. Porque nós também somos pessoas que temos certo conhecimento das Escrituras. Nós nos assemelhamos com esse escriba. Nós também, eu e você, nós também concordamos com Jesus. Nós tanto concordamos com Jesus que hoje eu estou aqui
trazendo uma palavra de Jesus para você, e você está ouvindo atentamente uma palavra de Jesus. Isso diz muito a nosso respeito, isso diz que nós valorizamos e concordamos com Jesus. Nós também elogiamos a Jesus. Sabe como que nós elogiamos a Jesus? Quando nós o adoramos. Quando nós o adoramos através de oração, quando nós o adoramos através de louvores, ações de graça, hinos, cânticos ao Senhor, que enaltecem e adoram o nosso Senhor Jesus Cristo. E em tudo isso, até agora, nós somos semelhantes ao escriba. A grande questão que pesa para mim e pesa para você também é que muitos de nós apenas temos essas 3 características. E nós estamos iguaizinhos ao escriba. Muitos de nós não vão além. Não vão além. A proposta do Evangelho, ela é uma proposta transformadora. É uma proposta desafiadora. É uma proposta de mudança de vida, mudança de conduta. Então, o que eu quero dizer para você nesse dia? O que eu quero dizer? É que muitos de nós também podemos estar perto do reino, mas não dentro do reino. É importante, sim, conhecimento bíblico. Aliás, tem muita gente dentro das igrejas que tem um conhecimento bíblico apuradíssimo. Apuradíssimo, porque tem uma mente privilegiada. No entanto, a vida, que é o que importa, e que foi certamente a base do porquê de Jesus ter dito isso para ele, para o escriba, que ele não estava longe, mas também não estava dentro. A vida do indivíduo, ela não corresponde àquilo que ele conhece das Escrituras. E isso é uma coisa que eu e você precisamos pensar. Conhecimento das Escrituras é ótimo, é a base da fé. No entanto, se eu não praticar o conhecimento, se eu não vivenciar esse conhecimento, talvez eu vá ganhar de Jesus a mesma resposta que o escriba ganhou. Você não está longe. A outra coisa que acontece é essa concordância que o escriba teve, que às vezes a gente também tem. Nós todos concordamos com o que Cristo fala, concordamos com a palavra de Deus, mas só concordar sem fazer com que essa palavra seja transformadora na minha vida, que ela produza transformação, que hoje eu seja melhor do que ontem, porque eu não só concordei com as palavras de Cristo, mas eu me entreguei a essas palavras, eu mudei o meu estilo de vida, eu sou uma pessoa diferente. Só concordar não vai resolver a minha vida. Só elogiar a Cristo, só enaltecer o nome de Jesus. Todos nós vamos à igreja, frequentamos os cultos, cantamos a Deus, falamos bem de Deus, oramos, dizemos para Ele que Ele é o rei da nossa vida, mas isso às vezes é só da boca para fora. É só da boca para fora. Não adianta eu elogiar Jesus se as palavras de Jesus não transformam a minha mente, o meu coração, o meu procedimento, as minhas atitudes, se ela não faz de mim uma pessoa diferente e melhor dia após dia. Aquele escriba, ele tinha tudo isso, mas ele não foi além. E hoje, infelizmente, as igrejas, ou dentro das igrejas, também existem pessoas que estão na condição exata desse escriba, conhecem as Escrituras, eles concordam com as Escrituras, eles elogiam Jesus, no entanto, eles não vão além, não caminham um pouco mais, não têm uma transformação real na vida. E talvez, meu querido, talvez, com muito peso no coração e dor na alma que eu digo isso, talvez vão receber de Jesus a mesma palavra. E Jesus vai dizer, olha, você não estava longe do reino de Deus. Eu quero deixar um último texto para você perceber que esta palavra que foi dada ao escriba, indiretamente, ela foi dada aos discípulos. Mateus, no capítulo 5, o versículo 20, diz assim a palavra de Deus, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus aqui está falando para os seus discípulos.
Jesus está falando para a sua igreja. Jesus está falando para mim e para você. Se a nossa justiça não for superior à desse escriba, nós também não vamos entrar no reino dos céus. Eu preciso ter conhecimento das Escrituras. Eu preciso, de fato, concordar com a teologia de Jesus. Eu preciso adorar esse Jesus. Eu preciso de verdade mesmo elogiar. Mas eu preciso ir além. Eu preciso ter uma vida que condiz com tudo que está escrito na Escritura, que eu conheço, com tudo o que Jesus concorda, e eu preciso não só concordar da boca para fora, mas a minha vida tem que dizer que eu concordo com isso, e eu tenho que elogiar Cristo com sentido. Meu querido, em nome de Jesus, a minha oração é para que todos nós estejamos dentro do reino, ali é o nosso lugar. Jesus veio para nos colocar dentro do reino. Mas preste atenção nas palavras de Cristo. A nossa justiça, ela precisa ir muito além desse escriba aqui. A nossa justiça, ela tem que ir além dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei. Porque se isso não acontecer, nós também não vamos entrar no reino dos céus. E o que eu entendo com isso é vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Não vida que pura e simplesmente concorda com Cristo, concorda com as afirmações da Bíblia, né? E não vida que simplesmente elogia o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra no seu coração, que você medite sobre ela e que você perceba aonde você está, longe, perto ou dentro do reino. A minha oração é que você esteja dentro, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada, na graça, na paz, com muita alegria, com saúde, e que em nome de Jesus, Deus caminhe contigo, como sempre tem caminhado, e você seja uma pessoa feliz. Deus abençoe a todos.